Glória a Deus. Nosso pastor já deu uma introdutória aqui do salmo. Não combinei nada com o pastor. Foi o Espírito Santo que guiou mesmo. Aleluia. E o Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Salmo 42. Glória a Deus. Vamos ler esse belíssimo salmo. Meditar profundamente no que o Espírito Santo que está aqui está falando conosco. Aleluia. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, derramo de mim, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi ao Senhor, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Quem pode adorar a Deus por essa palavra? Tomai vosso assento em nome de Jesus. Que maravilha este salmo, um salmo de esperança, como bem foi dito aqui nessa noite. E o primeiro versículo, quando ele fala: assim como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este versículo é o início do salmo, mas ele na verdade é a consequência do que está no salmo, porque ele está suspirando, clamando por Deus, no momento de grande aflição da sua alma. Isso é uma consequência de todo aquele que entra em aflição, em opressão, talvez por uma adversidade, por algo que está acontecendo talvez na sua vida. É o momento em que a sua alma, ela começa a clamar por Deus. E então, nesse momento, o crente que tem entendimento pela direção do Espírito Santo, ele sabe por que algumas aflições vêm. Porque a gente, quando vem a aflição, a gente para considerar certas coisas que a gente não considerava. A gente começa a olhar a nossa trajetória, coisas que a gente às vezes esqueceu. Às vezes esqueceu de clamar mais, de orar mais, de buscar mais, de louvar. Então, às vezes a gente entra na casa de Deus e é igual Ana, você não tem nem palavras, só tem um choro para entregar a Deus. E é esse choro que ele recebe, é esse choro que o anjo colhe e leva até o Senhor, porque a sua alma está em Deus. E quando, às vezes, o crente que não tem maturidade, quando a aflição passa, ele deixa de orar, ele deixa de clamar. Às vezes os irmãos estão louvando no hino inicial, e às vezes a pessoa deixa de adorar. Porque o início é um hino que todo mundo canta. Aí Deus olha lá do alto, irmão, e ele não se agrada daquilo, porque o
E aí Deus permite vir uma provinha. E aí ele começa a ficar igual o salmista do Salmo 41. Assim como a corça, ou como o cervo, busca, brama pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. E ele fica desejando assim. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus? Porque às vezes a luta é tão forte que você tem o desejo de se encontrar com o Senhor. Eu estou falando aqui de público, mas eu sei que tem irmãos que já passaram por isso aqui, como eu já passei. E o crente clama Maranata, porque ele quer ver logo a face do Senhor. E aí a gente entende o porquê de ser avisado. Aleluia. O que eu quero chamar a atenção da igreja hoje aqui, irmãos, é porque o salmista do Salmo 42 está contemplando uma visão de algo ali daquela terra, da região de onde ele escreve o Salmo. E nessa visão, nisso que ele está vendo, ele começa a meditar profundamente na sua trajetória. A visão está implícita no verso 6, ele fala: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Ele está se entregando aqui do que ele está vendo. E desde o Hermon é a nascente, é o monte onde nasce o Rio Jordão. Desde o pequeno monte, o Monte Hermon, um abismo chama outro abismo. Ele está contemplando o Rio Jordão nas suas correntezas, onde vai descendo em corredeiras. Ele fala que um abismo chama outro, porque cai de uma já está na outra, no Rio Jordão. A palavra Jordão significa o que desce, é as águas descendo. E é isso que o salmista está contemplando. E na contemplação que ele está tendo, vem o profeta Jonas e ele fala: as tuas ondas e pragas têm passado sobre mim. Ele está sentindo a aflição do profeta Jonas, como estava no ventre do peixe. Aleluia. E isso acontece às vezes com a gente. Eu gostaria, pode colocar o quadrinho ali, se o irmão puder desligar essa daqui, por favor, ali atrás do irmão. Eu separei um mapa aqui, meus irmãos, para a gente entender um pouco da trajetória do Rio Jordão. Ele nasce lá em cima, lá no Hermon, um monte. E ele vai formar um lago, ali onde você vê escrito Israel. Depois ele vai continuar descendo e vai formar um grande lago no final dele. Isso aqui me parece muito a trajetória de vida de alguns crentes. O Rio Jordão é um rio muito diferente. Ele não tem uma nascente. As águas que alimentam o Rio Jordão, ela começa lá no topo do Monte Hermon, das geleiras que tem em cima. E aí ela vai descer até esse laguinho lá em cima, que não aparece nem na imagem, tão pequeno que é. O Lago Meron. Você nem vê esse laguinho que tem assim, às vezes, é a nossa vida. A gente começa pequenininho. O Lago Meron não aparece nem citado no Bíblia. Uma vez ele é citado numa batalha que teve com Josué. Você nem ouve falar mais dele. E às vezes é a nossa trajetória. Às vezes ninguém lembra de você. O salmista do Salmo 42, ele está contemplando a vida dele, vendo as corredeiras do Rio Jordão. Mas aquele que é fiel, que está no começo da sua caminhada, ele faz aquilo que o Rio Jordão está ensinando ele a fazer, porque é aquele que desce. E todo mundo que quer crescer na presença de Deus tem que fazer o quê? Tem que descer a cada dia na casa do oleiro. A cada dia mais em oração, a cada dia mais, aleluia, do seu eu, como Jesus falou, aleluia, para Zaqueu, desce depressa, porque hoje
me convém pousar na tua casa. Aleluia, Jesus. E todo aquele que desce na presença de Deus, ele só tem crescimento espiritual para a sua vida. O Rio Jordão continua descendo e vai formar aquele lago ali na altura da palavra Israel ali, ó. Vai formar um lago. Acho que os irmãos ali não tem nem como ver isso daqui que eu estou falando. Mas ele vai formar um lago ali. Esse lago, na Bíblia, ele é tão importante que é chamado de Mar da Galileia. O lago que o Rio Jordão forma. E assim é a nossa trajetória. Um dia você esteve pequeno, mas chega o dia da exaltação de Deus por você. Porque o Mar da Galileia foi o lugar onde Jesus passava de barco, aonde Jesus deu pesca maravilhosa para aqueles irmãos. Assim é a vida daquele que desceu na casa do oleiro e teve um encontro com Jesus de verdade. Porque uma coisa é você receber Jesus como Salvador, a outra coisa é na caminhada você ter um encontro de verdade com Ele, uma experiência, algo particular que só você sabe, aleluia, só você e Ele, e aí você vê a mão dele de verdade na sua vida, e aí você fica aquela pessoa onde Jesus passeia, aleluia, onde Ele fala, vamos passar, aleluia, prepara o barquinho, vamos para o outro lado, é assim é você, aleluia. Jesus, Ele quer levar a palavra de Deus a outras pessoas, a pessoas que estão em outros lugares, é você que Ele vai usar, aleluia, é você que Ele vai trabalhar, glória a Deus, aleluia. Eu vou falar um segredo que o Espírito Santo me mostrou nesse negócio aqui, porque o Mar da Galileia, a água desce do rio Meron, do lago Meron, vem pelo Jordão e desaba no Mar da Galileia, aquele laguinho que é grande, ele deve ter o tamanho da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e as águas desabam ali, mas só que elas não ficam ali, elas saem do outro lado, para continuar. Se você olhar no mapa, vai ver que a trajetória continua. É assim, o crente que é fiel, que é usado por Deus, ele é dessa forma, o que ele recebe de Deus, ele passa adiante. É assim que Deus usa, é assim que Deus quer fazer contigo, aleluia. O que você recebeu de dom, de talento, passe adiante, use na obra de Deus, aleluia. O que Deus te deu, irmão? Sabe que você está colocando à disposição do Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres usar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele quer fazer algo tremendo. Ele quer fazer algo tremendo. Irmãos, tem ocasiões na nossa vida que a gente é igualzinho o Mar da Galileia de verdade. Porque teve ocasiões que os discípulos não pescaram nada. Não é assim com todo crente fiel? Tem dia que parece que nada acontece. Parece que o céu está fechado. Parece que não tem nada, que não vai sair nada. Isso acontece com todo mundo aqui. Com todo mundo. Quem canta, parece que não vem a inspiração. Quem prega, parece que Deus não revela a mensagem. Não é verdade? Parece que não sai nada. Os discípulos pescaram muito, não tinha nada. Mas aquele que é igual ao Mar da Galileia, ele ouve a voz do Mestre. E aí quando ouve a voz do Mestre, porque se Deus ele se calou um pouquinho para você, tenha certeza que é porque Ele quer fazer algo tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Porque é o momento de você descer mais ainda como Jesus. Porque lá na frente tem algo de Deus. Irmão, é tanto exemplo, tem vezes que você está um pouco exaltado. Já viu? A Bíblia, o Mar da Galileia é o único que dá registro de tempestade na Bíblia. Nem no Lago Meron, nem no Mar Morto. Só o Mar da Galileia. Por que será? Porque assim o crente fiel é desse jeito. Tem dia que você está um pouco exaltado, um pouco nervoso com as aflições do dia a dia. Mas sabe o que acontece? Uma daquelas ocasiões, Jesus estava descansando dentro do mar. Porque o Senhor sabe que por mais que aquele
lago, que aquele mar estivesse bravio, furioso, não ia tragar ele, não ia lançar ele para fora do barco, não ia afundar o barco com ele ali dentro. Assim é o crente que é fiel. Tem dia que ele está um pouco nervoso, tem dia que não dá nem para conversar com ele, mas ele não nega o nome de Jesus. Não nega o nome de Jesus. O Espírito Santo está falando contigo aqui hoje. Passe o que passar na sua vida. Permita que Jesus descanse em você. Permita que Jesus passeie sobre você. Qual é a aflição que você tem passado? É triste, irmão, quando alguém, por causa de probleminha aqui ou ali, abandona Jesus. Deixa o Senhor. Quer logo entregar a carteirinha, quer logo sair da presença de Deus. Mas o Espírito Santo está falando aqui nesta noite comigo e contigo. É necessário ter maturidade cristã. Aleluia. Não abandonar o Senhor por qualquer motivo, por qualquer coisa. Glória a Deus. Aleluia. Ou porque o irmão falou isso, o irmão me postou aquilo, ou porque não sei quem falou aquilo outro. E eu pergunto para a igreja: foi ele que morreu na cruz por você? Ou foi o Senhor dos exércitos que entregou seu filho amado? Eu vou falar de um perigo muito grande aqui agora para a igreja. Um perigo muito forte. Porque quando esse rio continua a sua trajetória, ele vai desabar num grande lago, que é chamado de Mar Morto. Isso aqui é um exemplo de vida para nós. Porque quando as águas chegam ao Mar Morto, o nome já é Mar Morto, porque ele não tem nada, ele não produz nada. A água é muito salgada. E esse Mar Morto que está abaixo do nível do mar, essa água não vai nem para o mar Mediterrâneo, ela deságua no Mar Morto, num grande lago, que está abaixo do nível do mar. E ali, ela para. E sabe o que acontece quando essa água para ali? Aquele mar ali, que recebe a água doce do Rio Jordão, aquela água fica salgada. E aquele mar, aquele lago, o Mar Morto, não produz nada. Todo crente que recebeu algo de Deus e não usa o talento que Deus colocou nas suas mãos, não usa o dom que Deus concedeu a você, corre o risco de se tornar Mar Morto, que não se produz nada. Eu estou falando pela direção do Espírito Santo aqui nessa noite, para que isso não aconteça comigo e contigo. O que Deus deu na sua mão, igreja, é para colocar a serviço do reino. Aleluia. Cuidado, irmão, para não se tornar Mar Morto. Aleluia. O Mar Morto é bonito de longe, é bonito, é grande, tem o tamanho mais ou menos da cidade de São Paulo. De longe tem coisa linda, o mar. Só que quando chega perto não dá para pescar, porque não tem peixe. Isso acontece com o Senhor Jesus, que viu uma figueira muito linda. De longe parecia bela, mas quando chegou para procurar o fruto, não tinha fruto. Que a nossa vida não seja assim. Que eu e você não seja crente de viver de passado. Quando eu era, quando eu fui, quando eu fiz, quando eu estava assim, eu era assim. Não viva disso. Mas o Espírito Santo, quando eu estava preparando essa mensagem para trazer aqui, o Espírito Santo falou comigo: fala com a minha igreja, que o Senhor tem projetos aqui, aleluia, do crente mais novo ao mais velho, ao pequeno, ao grande, ao idoso, ao jovem. Deus tem projeto para a sua vida. Não diga para você mesmo: eu alcancei tudo que tinha para alcançar. Não diga isso, é um perigo.
Senhor quer que eu faça. Cada irmão que está aqui, que já recebeu Jesus como Salvador da sua vida, cada irmão tem uma função no reino de Deus. Cada um aqui tem uma função no reino de Deus. Ah, mas eu não tenho. Meu Deus do céu. Não precisa ter teologia para ser usado por Deus. Não precisa ser um grande cantor para ser usado pelo Senhor. Não precisa ter um grande cargo eclesiástico para ser usado por Deus. Deus pode usar todos aqui, em todo lugar. O Espírito Santo pode usar. Não coloque regras para Deus. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele bem entender. Aleluia. A presença do Senhor é muito forte aqui na casa. Aleluia. Ele está aqui falando comigo e contigo hoje. É tempo da igreja colocar a mão no arado com mais força, Glória a Deus. com mais intensidade. O tempo da pandemia foi uma grande prova para a igreja. Como a gente viu irmãos que trabalhavam, uma bênção, e pararam. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo fala comigo e contigo hoje. É tempo de melhorar. Aleluia. Eu já vou encerrar aqui, igreja. Eu tive uma curiosidade sobre esse Rio Jordão. Se a água desce até o Mar Morto, para onde vai essa água? Porque pela teoria, ela era para encher tudo. E aí, obviamente, a coisa mais lógica é que a água evapora. Essa água aqui representa o Espírito Santo. Não tem mais nascente, é lá no topo do Monte Hermon. Ela vem do alto. Ela cruza todo o Rio Jordão. Quando chega no Mar Morto, ela evapora, ela sobe de volta. Assim é a unção espiritual que está sobre nossa vida. Ela não é tua, ela é de Deus. Não deixe que ela evapore na sua vida e você fique como uma água. Ele é muito salgado. Vamos ficar de pé, igreja. Ele é muito excesso de sal. O sal que na Bíblia mostra o crente fiel, mas se tiver um excesso, ele pode ficar soberbo, achar que ele é muito, achar que ele é algo que não é. E esse é o perigo na vida. Nessa noite aqui, igreja, o Espírito Santo está falando comigo e contigo. Não percas esperança, porque essa é a essência do Salmo 42. O Salmo da esperança. O Salmo daquele que olhou para o Rio Jordão e viu que pode esperar em Deus. Aleluia. Vamos cantar no conjunto abençoado. O Salmo 42 é o Salmo da esperança. Aleluia. Você pode pensar assim: eu já fiz tudo o que tinha para fazer, mas o Espírito Santo fala contigo. Espera ainda em Deus. Aleluia. Tem coisas grandes ainda para você fazer. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Aleluia. Vamos louvar Deus. E ao final desse louvor, eu quero orar por todos aqueles irmãos que desejam hoje aqui. Vem aqui
de poder e glória, aleluia. E Deus falou contigo hoje, que é para você desenterrar logo esse talento, que é para você colocar logo a serviço de Deus, da obra do Senhor, os dons que Ele te deu. Nós vamos orar, Pai. Vamos orar pelas irmãs que estão aqui, os irmãos. E se mais alguém quiser vir aqui à frente, tenha liberdade. Tenha liberdade. E nessa oração também, eu quero orar. Além dos nossos irmãos que estão aqui à frente, eu quero orar também por todos aqueles que desejam pedir perdão a Deus. Porque a nossa esperança vai ser renovada hoje. Aleluia. Na Santa Ceia do Senhor. E você que já se consertou com o seu irmão e quer se consertar com o Senhor, Deus de poder e vamos glória. agora também, juntamente com nossos irmãos que estão. Que maravilha de Deus. O Senhor está renovando aqui. Renovando vidas aqui. Fechemos nossos olhos. Espírito Santo de Deus. Oh Senhor amado, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Senhor, que estão clamando nesta noite, ó Pai amado, por uma renovação, ó Pai querido, que não querem, ó Pai, se tornar como um mar morto, mas querem ser como o mar da Galileia, aonde o teu filho, ó Pai amado, multiplicou no teu filho, deu a pesca maravilhosa, onde o teu filho pregou ali naquele barquinho para as multidões na praia. Aqui estão os teus servos, ó Pai. Ó Senhor, te peço sobre a vida de cada irmão, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Usa poderosamente, usa com mais intensidade, renova mesmo os dons, renova, Pai amado, a condução, ó Pai amado, dá mais talentos ainda, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, opera as maravilhas, ó Pai, que no meio aqui dos nossos irmãos, são os ministros, ó, as suas missionárias, os homens e as mulheres de Deus, ó Pai, que farão a diferença nesses últimos dias, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama uma unção poderosa, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que possamos ver por esses dias, ó Pai, a tua obra operando, em nome de Cristo, na vida dos nossos irmãos. E eu clamo a Ti, Senhor, por todos os meus irmãos, ó Deus, que desejam hoje, ó Pai, antes da Santa Ceia, pedir o perdão, clamar a Ti por perdão. Ó Pai amado, o Senhor conhece o coração.
O Senhor conhece o arrependimento. E eu entrego nas tuas mãos cada pedido hoje. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que está fazendo até aqui e que ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém.